jornalístico da região. No 92.1, aqui, na medida certa, de norte a sul, leste a oeste, esta é a 92.1. Planalto 92.1. Estamos de volta, agora 10 horas da manhã, 34 minutos. A temperatura 23 graus aqui no Bosque Lucas Araújo. Recebendo aqui na Planalto, Matheus Vesp, hoje assessor aí do governo do estado, né? Citei aqui anteriormente, ex-vereador, ex-deputado, ex-secretário de estado, hoje está lá junto ao gabinete do governador Eduardo Leite. Satisfação receber o amigo aqui na Planalto. Matheus, bom dia. Bom dia, Christian, uma satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Planalto, principalmente conversando contigo, que é um querido amigo aí de longa data, até falávamos aqui agora. Sim. Nos nossos tempos áureos aí da infância, do Colégio Objetivo. Verdade. Né? E na companhia também do Patrick de Marco Machado, que é filho do nosso querido amigo aí, Ari Machado, da Rádio Planalto. Do Antônio Henrique Migliorini aqui, né? Filho do Isso nosso... aí. Hoje lá da loja Kátia, né? Nosso patrocinador. Migliorini, grande parceiro, encontrei ele também esses dias. E como é bom, né? A gente, passando o tempo, vê que as pessoas, enfim, tocaram a sua vida, estão bem, felizes, cada um em algum ramo. Isso é muito legal, muito gratificante. Porque quando a gente tem uma amizade, né, quando é jovem, criança, a gente não sabe o que vai ser da vida, né, do futuro. E é muito feliz ver você também aqui nos representando na boa informação que é prestada à comunidade. Isso é muito importante. Você que era o nosso goleiro, né, na primeira e segunda série do Colégio Objetivo. Hoje, provavelmente, assim como eu, também não joga mais futebol. Não, parei, abandonei. Foi só aqueles 2 anos. Né? Nós perdemos um grande goleiro, mas ganhamos um grande jornalista, né, e radialista. Então, uma satisfação estar aqui, Christian, nesse ano 2024. À disposição para conversar sobre temas de interesse da comunidade. Bom, Matheus, primeiro, né, acho que pode explicar para o nosso ouvinte aqui, para a audiência da Planalto, qual é a tua função ali junto ao governo do estado, né? A gente vê que você se movimenta bastante, está sempre visitando aí municípios aqui da nossa região também, né? Anunciando recursos, mas qual é o teu dia a dia ali junto ao governador Eduardo Leite? Bem, na verdade, nós constituímos essa nova função de assessoramento especial do governador Eduardo por percebermos a necessidade de termos uma articulação mais direta com os municípios, principalmente do interior do estado. Haja vista que, por exemplo, citando aqui o caso de Passo Fundo, mas poderia fazer referência a outras cidades, como Pelotas também, ficaram sem representação, sem deputado estadual, por exemplo. Sim. Então, Pelotas também. Em Pelotas também, cidades grandes, Erechim também, Viana, outras cidades. Né, Isso. Então, essas cidades e, consequentemente, as suas regiões, sem representação, acabaram perdendo em articulação, em contato, em capacidade de diálogo, de articulação de demandas de vereadores, prefeitos, associações. Então, isso foi passível de ser percebido ao longo desse ano de 2023, que muitas das demandas que, como deputado, por exemplo, o líder do governo, que fui do primeiro governo Eduardo Leite, eu não conseguia, e nem o governo conseguia também, ter a mesma sintonia e velocidade na articulação dessas demandas. Eu fiquei como secretário de Justiça no ano de 2023 do governo Eduardo. Claro que fazia muitas das articulações que me eram demandadas e solicitadas, mas essas articulações acabavam ficando, não digo em segundo plano, mas a minha prioridade como secretário era atender as demandas da pasta, das demandas ligadas à justiça, cidadania e direitos humanos. Então, nós buscamos constituir esse novo espaço de assessoramento, que é um espaço novo, né, um secretariado político de articulação específica do governador. Eu sou o único assessor especial do governador que faz, portanto, essa função de atender essas demandas, né? Então, por exemplo, amanhã à tarde eu irei ao município de Estância Velha dialogar com o prefeito, Diego, município no Vale dos Sinos, que me demandou e que, portanto, sem eu estar nessa função, provavelmente não teria a quem demandar os pedidos que são provenientes do município e da região. Porque a Casa Civil, que faz também um trabalho de articulação política, faz mais diretamente com todos os partidos, todos os deputados, e não consegue fazer um atendimento mais minucioso àquelas demandas peculiares dos agentes políticos. Então, eu consigo, nessa nova função, além de auxiliar mais a nossa região, como eu falei, que ficou desassistida, veja que nós tínhamos aqui, no ano passado, tínhamos o deputado Gilberto Capuani, também hoje não é mais deputado, tínhamos o deputado Sérgio Turra,
também hoje não é mais deputado. Eu era deputado, não sou mais deputado. Tínhamos a deputada Zilá Breitenbach, também não é mais deputada. Então, a região, de fato, perdeu em representatividade. Então, dessa forma, eu consigo compensar, de certa forma, e auxiliar os municípios fazendo essa articulação que nos são demandados. Dias atrás, por exemplo, o aeroporto aqui de Passo Fundo, que está hoje sendo administrado, ainda não foi formalizado a concessão que faremos para a iniciativa privada por meio de uma chamada pública, mas a administração do aeroporto gostaria de discutir, eventualmente, a questão relacionada a um aeroporto de carga. Quem fará essa articulação? Então, nós vamos marcar uma reunião junto ao departamento aeroportuário. Poderia estar outras demandas, como os trevos de Passo Fundo. Eu tenho feito acompanhamento direto, já o fazia como deputado. Então, agora eu consigo, um pedido até do novo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Saul Spinelli, que assumiu essa semana a presidência, para que nós pudéssemos já atualizar junto ao DAER essas demandas dos nossos trevos. A expectativa é que esse ano o governo do estado licite as obras do trevo da Caravela, do trevo do Gran Palazzo, cujo projeto já está pronto, trevo da Caravela e do bairro Santa Marta, lembrando, Christian, que são demandas que eu articulei ao longo da legislatura como deputado estadual. Os projetos foram formalizados, a contratação deles em dezembro do ano retrasado, dezembro de 2022, e a expectativa é que agora, no primeiro semestre, ficando pronto esses projetos, nós possamos encaminhar a licitação para a execução das obras. Então, essas, por exemplo, são demandas que, após o término do mandato como deputado estadual, ficaram por um período, alguns meses, sem alguém que pudesse fazer essa articulação direta. Então, eu vejo que nessa função eu conseguiria ajudar mais Passo Fundo, uma ótima relação que a gente está tendo também com o prefeito Pedro Almeida, que está fazendo muitas obras, muitas entregas aqui em Passo Fundo, em parceria com o governo do estado, já que muitos dos recursos que foram encaminhados, seja para o Parque Linear da Avenida Brasil, seja para o Bom Recreio, para a pavimentação, seja para o Hospital Municipal, para auxiliar naquilo que o município já estava executando de reforma. Então, muitas dessas ações agora a gente consegue potencializar e trazer ainda mais recursos. Com relação ao trevo da Caravela ali, a informação que se tinha é que estava aberta a licitação para o projeto. Não é isso, então? Não. A licitação foi feita em 2022. Do projeto. Do projeto. A empresa Ecosul ganhou a licitação. Foi formalizado o contrato em dezembro de 2022. O prazo tinha 12 meses para conclusão, então seria apresentar o projeto. Para entregar o projeto pronto, né, de engenharia. Então seria dezembro desse ano, agora, mês passado, né? A empresa solicitou um aditivo contratual de 90 dias, o DAER concedeu esse aditivo, então nós temos prazo ainda, vamos dizer, aí até março, para que a empresa chegue com o projeto, está aqui, pronto. E aí, depois de pronto, o que o Estado deverá fazer é nova licitação para que uma empresa, daí, pegando esses projetos, execute a obra, né? Quais são os projetos? Lembrando que foram contratados 2 projetos, do trevo da Caravela, para a inserção no trevo ali de elevadas, o estudo previa a construção de elevadas, e também do bairro Santa Marta com elevadas. Então as pessoas até me perguntavam, né, como é que está essa questão dos trevos? Nós saímos de 2019, quando o governo Eduardo iniciou seu primeiro governo, eu era parlamentar estadual, nós não tínhamos nem projeto, nem recursos para fazer os projetos, porque só os projetos custaram aí mais de R$1.200.000, e agora estamos concluindo então o projeto de engenharia para encaminhar para a execução dessas obras que eu tenho certeza, são as obras de infraestrutura mais importantes para a cidade de Passo Fundo, como foram até recentemente, uma obra também que foi articulada por mim, a pedido da comunidade, né, e que eu sou muito grato pela confiança, mas que era uma demanda também importantíssima, que são as terceiras faixas que foram construídas entre Passo Fundo e Tio Hugo. Foram ali investidos mais de R$21 milhões, obra já concluída, entregue, e que está gerando seus resultados, né, de melhora no escoamento da produção agrícola, mais segurança para aqueles que transitam na ERS 153 e que vai de Passo Fundo a Tio Hugo, que nos liga até a BR-386, que também, embora seja obra federal, é importante salientar, está em duplicação. Quem vai por Soledade ou Lajeado pode ver que essa obra está ocorrendo. A previsão é que finde até 2029, no trecho que vai até Carazinho. Então nós vamos ter uma malha logística melhorada. Eu sei que uma demanda antiguíssima, né, Cristiano, as pessoas nos questionam, é a 324, a ligação com Marau. A estrada está terrível, com essas chuvas que ocorreram no último semestre, em intensidade ficou ainda pior. O governo Eduardo, desde o início, tinha muito claro a necessidade de concedermos para a iniciativa privada esse trecho, porque se o Estado tivesse condições de fazer essa obra com recursos próprios, já teria feito.
E é importante salientar, porque as pessoas perguntam por que o Estado não bota dinheiro, não duplica. O custo de 1 quilômetro de estrada, de asfalto, para duplicação é mais ou menos 5 milhões de reais. 1 quilômetro, 1 quilômetro. 5 milhões de reais. Sim. E aí, lembrando que em 2019, quando o governador Eduardo assumiu o governo, o Estado tinha em caixa 130 milhões de reais para todo o Estado. Então, Sim. sejamos francos, né? Não O tem Estado como. cuida 10 mil quilômetros de estrada. Imaginar que nós vamos ter condições de, em 40 quilômetros, 38, 40 quilômetros, botar mais de 10% do recurso estadual, não resolveria, porque precisaria ali um recurso volumoso, chegaria a mais de 100 milhões de reais. Então, nós estamos estudando no bloco 2 das concessões, a concessão do trecho que vai de Erechim a Nova Prata. Nós gostaríamos de ter lançado o bloco 2 das licitações no final de 2021. Nós teríamos uma tarifa de pedágio de R$10. Na época, nós tivemos muitas manifestações contrárias de lideranças políticas, da sociedade civil, acreditando que o valor do pedágio era elevado. Cá entre nós, o valor do pedágio, aqueles que conhecem um pouco de como funciona a cobrança das tarifas, o valor do pedágio não é uma coisa que alguém pensa um dia num valor, acorda e diz vai ser 15, vai ser 10, vai ser 5. Você faz um estudo de fluxo, uma margem de lucratividade para a empresa que está fazendo investimento e coloca a tarifa no valor de R$10. Como nós tivemos no final de 2021 muitas demandas, inclusive de lideranças mais aqui da região de Marau adiante, né, solicitando que fosse refeito o estudo, o governo atendeu essa demanda, está refazendo o estudo, só que naquele período estourou então a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afeta muito, né, a questão ligada a aço, a insumos do setor logístico e da infraestrutura. Então o Estado está refazendo o estudo, provavelmente, na minha opinião, gostaria que assim não fosse, mas temos que ser francos e transparentes com os dados e os números, né, da economia mundial, economia brasileira. Há uma probabilidade, quando findar esse estudo, que talvez a tarifa esteja num valor, inclusive, maior do que estava em 2021, que era de R$10. Não saberia aqui precisar se vai ser 12, 13, 14, 15, mas os insumos e preços subiram, isso certamente impactará uma concessão que, repito, será necessária. O Estado do Rio Grande do Sul não tem como fazer investimentos para duplicar o trecho de Passo Fundo a Marau, até porque o projeto de concessão não previa duplicação apenas de Passo Fundo Marau. Era de Erechim a Passo Fundo, de Passo Fundo a Marau, de Marau até Nova Prata e até Encantado. Eram dois trechos, né? Pegava a 129 e a 324. Então, essas que são as maiores obras de infraestrutura, assim como o aeroporto, que foi findado e que hoje é o segundo maior aeroporto do estado do Rio Grande do Sul, maior do interior, eu acho que demonstram aí a pujança do governo Eduardo em atender a nossa região, e eu espero que nessa função de assessor especial do governador eu consiga ajudar ainda mais a nossa região. 10h46, 23 graus. Matheus Vesp conversa conosco nesta manhã aqui na Rádio Planalto, no programa Comando Popular. Matheus, 2024 é um ano eleitoral. Como é que o PSDB se movimenta aqui em Passo Fundo? Bem, o PSDB aqui em Passo Fundo tem adotado a postura, sob a orientação do PSDB estadual, hoje presidido pela prefeita de Pelotas, que foi a sucessora até do governador Eduardo, nossa presidente Paula Mascarenhas, de que nós devemos discutir a participação, pelo menos, né, ou eventualmente colocar à disposição projetos que discutam majoritárias nos grandes municípios. Tem sido assim em Porto Alegre, inclusive o governador dias atrás anunciou a pré-candidatura da deputada Nadine Anflor como candidata a prefeita de Porto Alegre. Em Pelotas, hoje a prefeita Paula ainda é a prefeita e, portanto, o PSDB apresentará um sucessor, pode ser que seja o deputado federal Daniel da TV. Santa Maria hoje é comandada pelo PSDB, nós provavelmente teremos candidatos lá também, o vice-prefeito. Aqui em Passo Fundo é um dos municípios grandes do estado do Rio Grande do Sul e que tem uma ótima relação pela liderança do nosso deputado federal Luciano Azevedo, do prefeito Pedro Almeida, com o governo do estado. É muito importante falar dessa sintonia fina, né, que nós temos. O PSDB aqui ingressou, inclusive, no governo Pedro Almeida no mês de dezembro, em razão até mesmo dessa sintonia. É visível, né, que a cidade está com a sua cara modificada, um canteiro de obras, mérito da gestão do prefeito Pedro, que apresentou ótimos projetos, porque se as gestões municipais não apresentam também projetos, Sim. por mais que o Estado agora tenha condições de fazer investimentos, pouco adiantaria. Então, a gestão municipal apresentou ótimos projetos, inclusive o município foi contemplado com anúncios aí, e o prefeito Pedro já formalizou isso também, de pavimentação no interior do município, com uma nova pavimentação, assim como aconteceu no primeiro programa Pavimenta, do programa Avançar, com o Distrito do Bom Recreio.
com o distrito agora de São Roque. Também o secretário Christian Tans, que é o secretário da Agricultura, tem feito bons projetos também. Então, o Estado tem essa sintonia fina com o município de Passo Fundo, o que obviamente nos deixa também confortáveis, na medida em que o prefeito Pedro tem sido um parceiro do governador Eduardo, em apoiarmos o projeto que hoje é liderado aqui pelo PSD, mas que conta com o apoio do PSDB na base, inclusive com o nosso vereador Luiz Valendorf como vice-líder do governo Pedro Almeida. Então, eu imagino que ao longo desse ano nós vamos seguir dialogando para fortalecer essa parceria. É possível e desejável que o PSDB ocupe um espaço de destaque, né? Obviamente que isso vai ser discutido sob a liderança do prefeito Pedro, que é o líder do projeto aqui em nível municipal, com os outros partidos também que compõem a base do governo, mas o PSDB até por ser essa uma expectativa do governador e do PSDB estadual, o governador que pretende no futuro ser um candidato, e hoje é, todos sabem, um pré-candidato à presidência da República, e que gostaria e trabalhará para isso, para concorrer contra o PT em 2026, contra o presidente Lula, gostaria de ter, né, e será importante uma cidade como Passo Fundo apoiando um projeto nacional do PSDB. Então, essa discussão vai ser feita com o prefeito municipal, com o deputado Luciano, que tem nos representado muito bem em Brasília e trazido também recursos. Se por um lado nós perdemos um deputado estadual, e eu que como deputado estadual trouxe muitos recursos para Passo Fundo, mais de 50 milhões de reais foram articulados em várias demandas na área da saúde, para os nossos hospitais, infraestrutura. Hoje nós temos um deputado federal que tem também feito esse trabalho e isso é muito importante. Por isso que eu acho que nesse sentido, né, nesse novo ano de 2024, como diz o ditado, na minha humilde opinião, o time que está ganhando não se mexe, porque se hoje a cidade tem um deputado federal, tem uma prefeitura que tem feito investimentos e tem um governo do estado que consegue fazer esses investimentos, não vejo hoje argumentos para que nós façamos assim uma reviravolta política. Obviamente que a comunidade poderá apontar, seja do governo do estado, seja do governo municipal, pontos que podem melhorar, isso em todo governo pode, mas nós sabemos que mais do que apontar aquilo que eventualmente pode melhorar é encontrar formas de executar essas melhoras. E hoje, tanto o município como o governo do estado estão dando condições à comunidade de Passo Fundo de que essas expectativas, muitas das quais, Christian, cá entre nós brincávamos há pouco aqui, né? Nós que somos amigos há 35 anos, nós temos de 35 anos de idade, né? Nos conhecemos desde os nossos 6 anos de idade. Muitas das demandas que estão sendo executadas hoje, quando nós estávamos na primeira série do Colégio Objetivo, lá em 1995, já eram demandadas pela comunidade. Trevos, aeroportos, estradas. E nós estamos vendo elas ocorrerem agora, quando nós já somos homens feitos adultos. Então eu fico feliz de poder colaborar, de contribuir. Obviamente que não se faz isso sozinho, é uma articulação a muitas mãos, né? Governo municipal, mas eu tenho que ser justo com o governador Eduardo, que me deu a oportunidade de ser deputado, líder do governo, relator do orçamento e com o Passo Fundense estar numa função de liderança e assessoramento hoje para continuar ajudando a nossa comunidade, porque no fundo é isso que faz nós irmos para a política, né? Eu como profissional, sou advogado, sou professor universitário, em algum momento da minha vida me dediquei aquilo que eu tenho de mais importante, que é o tempo, para ajudar a articular essas demandas da comunidade, e fico feliz de poder estar fazendo isso num governo que tem recursos, porque também se não tivesse recursos, né, nós íamos coletar muitas demandas, mas ficar apenas na expectativa. Né? 9 minutos para as 11, Matheus, que avaliação que você faz desse primeiro ano de governo Lula? Eu acho que o governo Lula tem agido, com todo respeito àqueles que tenham divergência, a minha opinião, com a irresponsabilidade fiscal que era característica do PT. Né? Nós temos visto aí uma instabilidade na economia, nós temos percebido que a irresponsabilidade fiscal, que é uma característica, a responsabilidade fiscal que o PSDB sempre teve nos seus governos, não é à toa que São Paulo, que foi por 25 anos governada pelo PSDB, sempre foi a locomotiva do país. Agora o governador Tarcísio tem dado continuidade, embora de outro partido, mas essa condução administrativa que o PSDB por muitos anos fez em São Paulo, com Franco Montoro, com Mário Covas, com José Serra, com o próprio Geraldo Alckmin, que hoje infelizmente está como vice-presidente da República num governo que não adota essa característica da responsabilidade fiscal. Eu fico até um pouco um pesar do nosso vice-presidente da República, porque imagino para alguém que foi governador de São Paulo e que sempre teve a responsabilidade fiscal como característica, apoiar e trabalhar num governo que adota o gasto público em excesso como estratégia de desenvolvimento deve ser um pouco contraditório. E a gente sabe que gasto público sem que você tenha lastro para poder fazer um endividamento não funciona. As pessoas às vezes até questionam, né, o governador Eduardo, por que o governador não está investindo aqui ou acolá?
poxa, eu acompanhei o trabalho desse governo Eduardo com a responsabilidade fiscal. Não foi fácil, Christian, apoiar reformas em 2019, 2020, mas que foram necessárias. Claro, às vezes as pessoas pensam, né, porque não conhecem os dados, mas será que foi mesmo? Será que precisava? Acho que foi maldade. Será que precisava? Ninguém faz uma reforma a não ser que tenha muito compromisso com a responsabilidade fiscal. Nenhum pai vai negar um presente de Natal para um filho, a não ser que não tenha recursos e, por outras razões, talvez para guardar dinheiro para agora pagar matrícula do colégio para o filho, em janeiro, fevereiro. Então, o governo Eduardo fez reformas duras, foram pesadas. Eu, como filho de professora da rede estadual de ensino, aposentada, sei o quão dura foi a reforma, inclusive para minha mãe e para outros tantos professores. Mas hoje o Estado consegue pagar o salário dos professores em dia, dar melhores salários para os professores que estão entrando, né? Veja, um professor em início de carreira ganhava R$2.000 em 2019, hoje está ganhando R$4.000. Nós estamos melhorando a condição remuneratória dos nossos servidores da segurança, dando mais condições com novas viaturas. Isso tudo pela responsabilidade fiscal. Não é o que o governo do PT tem feito, o que tem, inclusive, dificultado investimentos federais. Eu espero que nós possamos encontrar num futuro próximo, e por isso que eu apoio o governador Eduardo, porque conheço ele, né? Tem a nossa idade, Christian, ele tem 38 anos de idade, é um jovem também, os pais são professores lá da região sul, no município de Pelotas, teve uma experiência como prefeito, tem sido um bom governador, é um jovem muito inteligente, preparado, franco, não é demagogo. Eu tenho pavor à demagogia, porque às vezes as pessoas vendem soluções fáceis, mas sem apresentar números e dados. Eu não acredito nesses falsos profetas, e eu vejo que o presidente Lula foi assim ao longo da sua história política, acaba sendo um falso profeta, porque vende sonhos e soluções fáceis. E um país como o Brasil, se tivesse soluções fáceis, essas soluções já teriam sido encontradas. Nós precisamos ter uma reforma política no nosso país. Eu que sou um defensor do parlamentarismo, de uma diminuição do ativismo judicial, de uma melhora na articulação do nosso próprio sistema de controle de constitucionalidade. Hoje nós acabamos percebendo, né, e a comunidade se ressente disso, um ativismo muito grande do nosso Supremo Tribunal Federal. Seria importante ter uma reordenação das funções, talvez ministros do Supremo, como acontece na Alemanha, com mandatos temporários. Nós estamos numa grande reforma que seja articulada do ponto de vista eleitoral, com a adoção de um sistema eleitoral distrital que possa dar mais transparência, possa gerar mais aproximação entre o eleitor e o representante. Não é o governo do PT que vai fazer essas reformas, porque já teve a oportunidade de governar o Brasil e não o fez. Eu acredito, sinceramente, por isso que estou no PSDB, pelas reformas que já foram feitas nos anos 90, nos governos do FHC, gostem ou não, sejamos francos, foi o governo que fez as privatizações, que permitiu o desenvolvimento. Já imaginou se nós não tivéssemos privatizado as telecomunicações, Cristian? Né? Nós ia estar hoje ainda com o telefone da CRT, ou sei lá, com a telefonia caro como era nos anos 90, um absurdo. Então, um governo que permitiu privatizações, eu sou a favor das privatizações, o governo Eduardo aqui tem dado mostras ao privatizar a Corsã. Não foi fácil também aprovar a privatização da Corsã, sofremos muitas críticas por isso, mas é isso que vai dar oportunidade de investimentos no saneamento básico para evitar que regiões como aí bairros mais frágeis, né, como são alguns de Passo Fundo, as crianças fiquem tendo que pisar em cima de esgoto. Então, eu sou a favor das privatizações, o governador Eduardo tem defendido isso, e eu acredito que nós temos que levar isso ao nível e o cenário nacional. E acredito que a opção jovem, né, para fazer esse enfrentamento ao governo Lula, que, repito, não tem sido um bom governo, tem atuado com a demagogia que já é conhecida de sempre. Eu que sempre fui um opositor e um antipetista, né? As pessoas perguntam, mas o Matheus, que posição política? Eu nunca fui bolsonarista, Christian, né? Votei no presidente Bolsonaro, mas tive minhas divergências com relação a ele, principalmente com relação à postura dele, né? Acho que muitas vezes perdeu tempo e energia política em pautas que não ajudaram a construir. Não é à toa que, na minha opinião, perdendo para ele mesmo, permitiu a volta do PT. Mas eu sempre fui antipetista e acho que esse governo do PT continua com as mazelas que já apresentaram os primeiros governos Lula e Dilma, e acredito, para resumir, que nós temos 4 nomes que podem disputar a presidência da República contra o PT. O governador de São Paulo, obviamente, sempre é um candidato, né, forte, embora eu acredite que o governador Tarcísio vá concorrer mais uma reeleição, até porque é importante para o grupo político que ele participa hoje em São Paulo, e ele tem uma boa relação com o PSD em São Paulo. O PSD hoje faz parte do governo Lula em nível federal, assim como faz o PP, faz os Republicanos também, outros partidos. O PSD nunca fez e não fará parte de governos do PT, segue sendo oposição, embora um partido menor, com um número menor de deputados. Então eu vejo que as opções para, digamos assim, enfrentar o PT em 2026 se dará entre, talvez, o governador do Paraná, Ratinho Júnior,
talvez o governador Zema, Minas Gerais, mas que está tendo dificuldades no seu próprio estado, Sim. e o governador Eduardo, que é, além de ser um líder político que eu conheço, quem terá o meu apoio para esse enfrentamento do PT, para nós tentarmos tirar o Brasil desse atraso da demagogia que esses governos populistas, como é o do PT, acabam fazendo. Ao longo de todo o período eleitoral ali de 2018, Matheus, de 2020, né, perdão, não, 2022, na última eleição agora, transpareceu uma aproximação do PSDB com o PT. Isso de fato aconteceu tanto a nível aqui no nosso estado, quanto em nível federal? Houve uma aproximação do PSDB com o PT? Não, nunca aconteceu essa aproximação, embora eu reconheça que muitos adversários políticos divulgaram isso. Faz parte da estratégia política, né? Sim. Isso é do jogo político. Houve o apoio do PT ao PSDB no segundo turno, né? Isso sim. E aí eu sempre contraponho essa informação, porque tu falas é uma informação, é um fato, ao seguinte ponto. Caso o PT tivesse ido ao segundo turno contra o governador Eduardo Leite, aqueles que votaram no candidato Onyx Lorenzoni votariam em quem? No PT? Votariam no governador Eduardo Leite. E o inverso pode ser dito também com relação às lideranças do PT, quando foi Eduardo Leite e Onyx para o segundo turno. Então, eu não vejo que isso signifique uma aproximação com o PT. Era simplesmente a circunstância que se colocava naquele momento, numa eleição majoritária em que tu tinha a opção A e B, né? Então, não é à toa que continua hoje no Parlamento Gaúcho, sendo a maior oposição ao governo Eduardo, os partidos de esquerda. PT, Sim. PSOL. Meus maiores adversários, quando eu fui deputado estadual e líder do governo Eduardo, não estavam na direita. Pelo contrário, os nossos aliados estavam no campo do centro-direita, que é o campo que atuou sempre o PSDB, na centro-direita. Os nossos adversários estavam no PT. Sim. Nesses deputados que agora, inclusive, aumentaram a sua bancada e continuam fazendo oposição ao governo Eduardo. Claro, eventualmente, uma ou outra liderança mais à direita critica o governo do Estado. Isso faz parte, né? Nós devemos ter, inclusive lá no governo federal, que é de esquerda, deputados de esquerda que criticam o PT. Tem deputados do PSOL, Luciana Genro, foi deputada federal, hoje é deputada estadual, eu recordo. Ela, por vezes, criticava o governo do PT. Ela foi do PT, saiu do PT e foi pro PSOL porque achava que o PT era muito light. Então, isso acontece. Agora, dizer que aconteceu uma aproximação do PSDB com o PT, isso simplesmente não é verdade. E reitero isso sob o seguinte argumento. O PSDB nunca esteve apoiando, nunca formalizou um ingresso em algum governo do PT. Agora, outros partidos que atuam no campo da direita, cito aqui o Republicanos, e não tenho nada contra os Republicanos, tenho muitos amigos no Partido Republicanos, no Partido Progressista, eu já fui do Partido Progressista, o Partido Progressista do Rio Grande do Sul, é importante salientar, sempre fez oposição ao PT, mas hoje em nível federal, como já aconteceu no passado, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no governo Dilma, o Partido Progressista, os Republicanos, formalmente são base do governo Lula. Eu não vejo os deputados do PSDB sendo base do governo Lula. Não vejo o governador Eduardo endossando e apoiando, e gostaria que me mostrassem se há alguma fala dele dizendo, olha, eu sou parceiro. Não há. Pontualmente, em algum projeto, em alguma pauta, pode ter alguma convergência? Olha, se o governo Lula quiser investir em Passo Fundo aqui, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul, eu não sou contrário que invista. Nós tivemos enchentes em Encantado e no Vale do Taquari. Foi importante a vinda do ministro Pimenta ao Rio Grande do Sul para anunciar recursos, embora, na nossa humilde visão, muito tímidos com relação à capacidade do governo federal e muito lentos. E por isso que eu reitero essa característica do PT de prometer muito e entregar pouco. O Rio Grande do Sul pode, às vezes, não entregar, o nosso governo, tudo aquilo que o povo sonha, mas o que a gente promete e diz, acontece. Sim. Tudo aquilo que nós criamos expectativas em 2019, inclusive aqui, essas obras que eu citei na região são prova disso, aconteceu, não são fake news. O aeroporto está aí. Em 2019, quando começou o governo, nós não tínhamos nem o projeto do aeroporto, Cristiano. Sim. Eu fui, juntamente com o governador Eduardo, diversas vezes a Brasília, colocamos recursos no orçamento, as obras saíram, aconteceram. Ninguém pode dizer que não aconteceu. Né? O novo prédio lá do Hospital de Clínicas, aquele prédio bonito na Rua Uruguai, com recursos também do Estado, a oncologia no Hospital São Vicente, isso tudo está acontecendo, as pessoas que estão sendo tratadas lá estão lá. Sim. Então, nós estamos fazendo entregas, porque eu acho que esse tem que ser o que o povo, no fundo, né? O eleitor que está, o cidadão, nos acompanhando aqui pelas ondas da Planalto, no fundo é isso que ele quer saber, um governo que tenha resultados.
porque nós passamos os últimos anos, Christian, por governos mais à esquerda, mais à direita, mas o cidadão que está nos acompanhando aqui, nesse começo de ano, dia 4 de janeiro, cá entre nós, 70% da população, que às vezes tem 2 salários mínimos para sobreviver e organizar a sua vida, a sua família, cá entre nós não quer tanto saber se o governo é de direita ou de esquerda, quer saber se vai ter dinheiro para poder comprar medicamento, para comprar alimento no final do mês, para, eventualmente, numa necessidade, auxiliar os seus familiares, se vai ter ônibus à disposição quando precisar, se vai ter segurança. As pessoas querem serviços públicos. E o que a gente tem observado nos governos do PT ao longo dos anos, e aí algumas das minhas divergências com relação ao governo Bolsonaro, repito, não pelas pautas, mas por ter gastado muita energia, como diz o gaúcho, né, tosa de porco, muito grito e pouca lã, e poucos resultados, inclusive dando a oportunidade que o PT voltasse ao poder. Sim. Eu acredito que para nós podermos vencer o PT, não só na urna, porque isso já aconteceu em 2018, mas do ponto de vista de resultados, nós precisamos de um governo mais sério, mais responsável, e aí, pelo que vejo, o governador Eduardo tem sido essa opção. Inclusive, não é à toa que o PT bate tanto no governador Eduardo, porque vê que ele não só fala, mas entrega resultados. E aí é difícil para uma liderança do PT, Christian, falar que, por exemplo, não, as terceiras faixas de Passo Fundo e Tiúba não existem. O Hospital de Clínicas não recebeu recursos. O Hospital São Vicente não recebeu recursos. O aeroporto não existe. Não, isso está acontecendo. O Bom Recreio está pavimentado. Então, qual é o argumento para alguém votar num candidato, por exemplo, ao governo do estado do PT ou em nível federal? Eu vejo que o governo Eduardo tem condições de ser, assim como tem sido aqui no estado, um possível presidente da República para superar essa fase assim de demagogia que nós temos vivido nesse governo do PT aqui nesse primeiro ano. Para finalizar, Matheus, já adiantado da hora aqui, mas será que ficou então um pouco no imaginário, na expectativa das pessoas, desse eleitor mais de direita, até pelos seus posicionamentos anteriores, né, de que fosse um apoio irrestrito ao governo Bolsonaro? Talvez isso tenha dado essa impressão, então, na população, nessas pessoas, de que o PSDB se aproximou do PT? Eu acho que tem um ponto, assim, do ponto de vista da comunicação, e você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Na medida que nós temos um vice-presidente da República que foi do PSDB, vice do atual presidente da República, é óbvio que isso gera uma impressão Sim. de que tá todo mundo unido, né? Mais ou menos o jogador jogar no Grêmio e no outro dia vestir a camisa do Inter, e os jogadores que ele dava um carrinho até semana passada agora tá saindo tomar cerveja junto. Sim. Não, estavam tudo combinado. Isso gera, do ponto de vista de comunicação, isso gera uma impressão. Nós, do PSDB, lamentamos a saída do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. Em 2021, quando nós estávamos nas prévias do PSDB, governador Eduardo contra o ex-governador João Dória, nós trabalhávamos aqui no Rio Grande do Sul para que o governador de São Paulo fosse, então, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, pelo que já tinha feito. Ele optou por sair do partido, é uma decisão respeitável, ele é um homem público cuja sua história fala por si só, foi um bom governador, mas acho que comete, e repito, né, deve ele mesmo sofrer com isso algumas incoerências ao apoiar um governo que ele mesmo já criticou. Eu recordo de falas do governador Alckmin, quando em 2018 criticava uma eventual candidatura do atual presidente Lula, que Lula queria voltar à cena do crime. Isso. E voltou daí, então, no caso, se é presidente da República. E agora com o apoio do Geraldo Alckmin, então eu imagino que o próprio ex-governador Geraldo deve ficar um pouco constrangido com isso. Mas essa é a posição dele, pessoa física, CPF, Geraldo Alckmin. Isso não é a posição do PSDB. E sim, num mundo polarizado, em que as pessoas analisam tudo de uma forma grenalizada, inclusive no Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter, Colorados e Chimangos, Gaúcho e Passo Fundo, as pessoas têm uma tendência de ver o mundo Lula-Bolsonaro. Eu continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui, contrário ao PT, com a posição política de centro-direita, com perfil liberal conservador, e até por ter esse perfil que muitas vezes divergi, por exemplo, das posições do ex-presidente Bolsonaro, porque muitas vezes, embora ele defendesse esse perfil liberal conservador, acredito que foi tímido nas privatizações, poderia ter feito mais, embora tivesse um grande ministro da Fazenda, que era o Paulo Guedes, mas dava pouca autonomia política para que ele articulasse junto ao Congresso, tanto que não tivemos as privatizações que muitos que estão me escutando aqui gostariam de ter visto no governo federal. Acho que faltou um pouco de experiência política, maturidade, porque fazer política não é tanto dizer o que você defende. Isso é importante, você ter sua posição, mas é você apresentar resultados, né? Muitas pessoas criticaram
o governador Eduardo dizendo que ele é aliado do PT. Mas ele foi o governador que mais privatizou na história do Rio Grande do Sul. Privatizar, que eu saiba, é uma pauta clássica da direita. Então, como é que uma pessoa que mais fez acontecer uma pauta clássica da direita vai ser chamada de esquerda? Só que, claro, geralmente, quando a gente está num período eleitoral, né, que a gente quer saber, tá, mas tu vota em quem? Tu é A ou B? As pessoas não têm nem tempo, a vida está corrida hoje em dia, né, para prestar atenção nesses detalhes. Hoje, passado um pouco a polarização, eu vejo que muitas pessoas que são antipetistas, como eu, e que votaram no presidente Bolsonaro, porque era a opção que tínhamos para derrubar o PT, começam a analisar com mais frieza esse cenário e veem, opa, mas o governador Eduardo pode ser aí um candidato para derrotar o Lula. Eu gosto do Eduardo, não era contra o Eduardo, eu achava que o outro podia ser melhor. Beleza, isso faz parte do jogo democrático. Eu acho que daqui para frente a gente tem que ver quem realmente tem condições de apresentar uma proposta para o Brasil de reforma social, de igualdade social, de programas sociais para quem precisa, mas também de desenvolvimento econômico. Porque essa história que o PT vende muito, né, de atender apenas os necessitados, mas sem ter responsabilidade fiscal, com muita demagogia, acaba prejudicando realmente os mais necessitados. Porque se o país está em crise, com a inflação aumentando, com a taxa Selic aumentando, Christian, quem paga a conta é o mais pobre. 11:09. Matheus, obrigado pela visita, sempre à disposição aqui na Rádio Planalto. Um abraço, bom 2024. Christian, quero mais uma vez aqui reiterar a satisfação que é retornar aos estúdios aqui da Rádio Planalto, agradecer sempre a oportunidade que a rádio nos dá de comentar, divulgar as ações que não são minhas, não são do governo, são ações dos mandatários, daqueles que representam a comunidade para entregar serviços públicos para a própria comunidade. E principalmente poder fazer essa comunicação ao lado de um amigo que eu tenho uma grande admiração, embora algumas divergências, né? Eu sou colorado, tu é gremista. E isso faz aqui, parte, Gaúcho né? e Passo Fundo não vamos falar. Isso aqui a gente não vai, vamos deixar em mistério. Mas é sempre uma satisfação voltar aqui e poder lhe ver bem. Quero desejar a ti e a todos os colaboradores da Rádio Planalto e toda a comunidade de Passo Fundo um feliz 2024 e me colocar à disposição, junto ao gabinete do governador Eduardo Leite, para seguir articulando as demandas da nossa comunidade e ajudando a desenvolver a nossa região. Intervalo, já voltamos. Atenção, emissoras do Sistema de Rádios Planalto. Rádio Planalto News.